Deus, né? Por mais este dia, um dia de vitória que Deus nos concedeu. E mais uma oportunidade de nos reunir nessa noite, né? Deus é um Deus bom. Certa ocasião, os discípulos saíram, né? Em busca de comida e Jesus ficou sentado lá na entrada de Samaria. E aí ele sentou e ficou ali perto de um poço. Jacó havia feito aquele poço, né? E toda Samaria, a cidade de Samaria, vinha buscar água ali. O poço tinha 2 metros de boca, né? De diâmetro, e tinha 20 metros de profundidade. Era um poço muito grande, mas que nunca faltou água, né? Um poço abençoado. E Jesus sentou ali. E de repente apareceu uma mulher lá para buscar água, né? Então ali o que nós vemos é, enquanto os discípulos estavam até mesmo procurando alguma coisa para poder se alimentar, fazer, Jesus, certa ocasião, disse: a minha comida, né, é fazer a vontade do meu Pai. Jesus já sabia que viria essa mulher ali, porque era o horário, né, que as mulheres é que vinham buscar água para casa de cada uma. Então essa mulher veio, a samaritana, e ela ali teve um encontro com Jesus, com o Messias, né? A quem ela esperava, e foi maravilhoso, uma transformação na vida daquela mulher, e outras pessoas também acabaram sendo transformadas ali em Samaria, né? Mas veja, Jesus, né? É uma oportunidade que aquela mulher teve, é uma oportunidade que nós temos também todos os dias, na live, hoje, por exemplo. Isso é maravilhoso. Então eu quero saudar todos vocês, né, que estão conectados nesta noite aí com a paz, que o amor de Deus esteja presente na vida de cada um, né, porque o amor de Deus é a base da nossa fé. E graças a Deus por isso, você que está no seu trabalho, na sua casa, onde quer que você esteja, né, você que depois vai ouvir essa mensagem, ou o que nós vamos comentar aqui, você vai ouvir, olha, com certeza, Deus também tem bênçãos para você, né? Deus é um Deus de bênção, Deus é um Deus de maravilha. Eu queria partilhar nessa noite, né, uma palavra que Deus colocou no meu coração nesse dia. Lá em 1 Timóteo, no capítulo de número 4, 1 Timóteo, lá no capítulo 4, lá no versículo 7 em diante, olha o que Paulo escreve na carta para Timóteo, né? Uma palavra muito bonita. Muitas pessoas dizem: ah, não, nós devemos buscar Jesus para o céu, né? E outros dizem: não, nós temos que buscar Jesus para a terra. E muitas vezes há uma controvérsia nesse assunto. Mas olha o que Paulo ele fala para Timóteo aqui, né? Diz assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Porque tem a promessa da vida que agora é, e da que há de ser, né? Eu vou ler de novo, eu me atrapalhei aqui com a luz no tablet aqui, né? Mas olha lá o que está escrito. Mas rejeita as fábulas profanas e velhas caduca. Exercita pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é, e a da que há de ser, de que agora é e da que há de ser. Fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. Veja, o apóstolo Paulo aqui motivando a Timóteo, né? Falando da veracidade, da verdade, da palavra de Deus, né? Daquilo que Deus, o próprio Deus, se manifesta, né? Ele responde pela sua palavra. Então Paulo até mesmo ele fecha dizendo esses 3 versículos: fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. Mas veja, rejeita a fábula, profanas, velhas caducas, sabe? Desencontro de informação que Timóteo estava tendo naqueles dias lá, né? E estava até mesmo parado
por essa razão. Uns diziam uma coisa, outros diziam outras, e Paulo então expressa isso como fábulas profanas, dizendo também velhas caducas, né? E depois Paulo diz a ele, exercita-se pessoalmente, né? Olha lá, exercita pessoalmente na piedade. O que significa piedade? Piedade é a fidelidade a Deus. Paulo estava dizendo para ele, olha, simplesmente seja fiel a Deus. Ande na palavra de Deus, firme sua vida na palavra de Deus, confesse a palavra de Deus. Paulo, ele fala sobre a palavra de Deus, que é fidelidade em Deus, pois o exercício físico, Paulo faz uma analogia, o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a fidelidade a Deus, ou seja, a piedade, a fidelidade a Deus, para tudo é proveitosa, porque tem promessa, olha lá, da vida que agora é, e da que há de ser. E depois ele fala da fidelidade da palavra de Deus e a fidelidade do próprio Deus. Mas ser fiel a Deus, sabe? Muitas pessoas se preocupam em ouvir, mas ser fiel a Deus, a pessoa tem dificuldade em ser. Mas Paulo fala que ser fiel a Deus é a melhor coisa, ela é proveitosa. Proveitosa para a vida que estamos vivendo agora e proveitosa para a vida que há de ser, né? Paulo fala de dois tempos, ele fala do presente e fala da eternidade, fala da nossa vida aqui na terra e fala da eternidade, e ele fala das promessas de Deus. Então ele diz assim, olha, exercita nisso, pessoalmente, né? Pessoalmente, Timóteo. Coloca a tua vida nisso, na fidelidade de Deus, na palavra de Deus, né? Naquilo que Deus promete, naquilo que Deus manda você fazer, faça. E Ele, Deus, então estará abençoando a sua vida. Veja, irmãos, a palavra de Deus é que nos garante esse tipo de vida, é que garante a nós as promessas, a fidelidade é que garante isso, né? Para a vida presente e para a vida que há de ser. Fidelidade, veja, preservar a nossa própria reputação imaculada, né, sem mancha, onde teremos, olha lá, um testemunho, né, diante de homens e diante do próprio Deus. Ontem nós falando na igreja, pregando na igreja, eu cheguei a falar de algumas coisas, e uma das coisas que eu citei lá foi Romanos, né, livro de Romanos, lá no capítulo 14, quem esteve lá vai lembrar disso, Romanos capítulo 14, lá no versículo de número 18, olha o que diz, 17, 18, né? Olha o que diz, aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens, né? Veja, é agradável a Deus e é aprovado diante dos homens. Sabe, são duas coisas fundamentais na vida daquele que nasceu de novo, naquele que teve um encontro com Jesus, naquele agora que diz que Deus é o seu Pai, né? E a Bíblia fala que Deus é o nosso Pai e que nós somos guiados pelo Espírito Santo. Mas veja, ser aprovado, agradável a Deus e aprovado diante dos homens. Porque a Bíblia fala que nós somos testemunhas. Paulo chega a escrever aos Coríntios, né, lá no capítulo 2, se você tem a Bíblia aí, você pode abrir, lá no capítulo 2 de 2 Coríntios, olha o que Paulo fala, capítulo 2, 2 Coríntios, lá no versículo 4, olha o que Paulo fala, 4 não, 14, né? Mas olha o que Paulo fala, lá no versículo 14, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre, olha lá, sempre nos conduz em triunfo, sempre nos conduz em triunfo, por meio de nós e por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, né? Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Veja, testemunhas, uma vida, né, representando Deus aqui nessa terra, sabe? Através do quê? Da nossa fidelidade a Deus,
da nossa vida abençoada pelas promessas de Deus aqui nessa terra, aqui, sabe? Aqui diante das pessoas que nos cercam no dia a dia, seja no trabalho, seja onde moramos, no local onde vivemos, não importa. As pessoas têm que ver manifestação, e Deus, então ele fala, Paulo fala, é a fidelidade a Deus que faz com que as promessas, elas produzam efeito na nossa vida aqui na terra, né? Ele fala da vida aqui da terra e fala da porvir, que também é a eternidade. Veja, a vida salva, mas o importante é ressaltar, e eu quero ressaltar bem, é a vida aqui na terra. Nós estamos no meio de um mundo cheio de adversidade, problemas, dificuldades, muitas pessoas passando por certas coisas que, meu Deus, dá até dó de pensar, né? O sofrimento do coração desta pessoa, seja com uma doença, seja com uma enfermidade, ou seja um ente querido, ou qualquer outra coisa. Paulo chegou a ter esse sentimento não uma vez, muitas vezes. Ele se considerava devedores para essas pessoas, né? Porque Paulo era portador do quê? Da fidelidade a Deus. Ele era portador da palavra de Deus. Ele era aquele que exalava o verdadeiro perfume de Cristo. Mas veja, Paulo se sentia dessa forma, vendo a necessidade do povo, para poder ver na vida do Paulo que Deus era com ele, para que as pessoas pudessem acreditar na palavra, né, que Paulo pregava, no testemunho da vida que Paulo dava, né? Mas era uma loucura, tinha dificuldade nisso. Nós conhecemos a história de Paulo, mas é o proceder de Deus, e nunca deixou Deus de proceder dessa maneira, sempre foi essa maneira, né? Mas veja, o que ele fala aqui no capítulo 2, sempre, né? Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, sempre nos conduz em triunfo. Veja, essa é uma das promessas de Deus para aqueles que são fiéis a Ele, né? Ele conduz em triunfo para que as pessoas vejam um diferencial nessa pessoa, para que as pessoas possam enxergar o diferencial, primeiramente na vida que ela tem com Deus, né? Na fidelidade para com Deus, e ressaltando então as bênçãos de Deus sobre a vida dela, as bênçãos de Deus sobre tudo que pertence a ela, seja na casa delas, com seus familiares, as promessas, enfim, se cumprindo todas. E quando alguém vai e vê, ou faz uma visita, ou conversa com alguém, comentário vai acontecer. Paulo dizia que ele, mesmo sem ir em determinado lugar, as pessoas comentavam sobre ele, e comentando sobre ele, ele dizia, as pessoas estão pregando o evangelho. Porque quando se falava de Paulo, falava da conversão. Quando se falava de Paulo, falava da fidelidade dele a Deus. Quando falava de Paulo, falava do abandono de todas as coisas para trás, para agora ser fiel a Deus, viver com Deus, exalar o perfume de Cristo na sua própria vida. Mas veja, um testemunho. Paulo era vamos dizer assim, era alguém visto para que outros pudessem desejar. Por isso que nós vemos, para aqueles que vivem ou aqueles que morrem, né? Ou seja, aqueles que não querem, mas não importa, de uma forma ou outra, os dois estão vendo a nossa vida, uns vão ver e vão aceitar, e consequentemente vão ser salvos também, e também vão nos imitar e vão ser abençoados. Outros vão dizer, não, ficou louco, né? Eu não quero ter essa vida para mim não, e vão continuar, mas um dia eles vão responder diante de Deus e vão lembrar daquele momento, porque ele viu a conversão daquela pessoa, ele viu a fidelidade daquela pessoa, ele viu a bênção na vida daquela pessoa, então ele reconheceu que era Deus fazendo, mas ele rejeitou para a vida dele. Dos dois lados. Por isso que para um é para uma situação e para outra é para outra situação. Mas é Deus operando na nossa vida, meu irmão. Veja o benefício que tem em ser fiel a Deus. Veja o benefício que tem em andar na palavra de Deus. É benefício, em cima de benefício. Por isso que quando eu estava lendo hoje, eu me maravilhei com isso. Veja, lá em Romanos capítulo 8,
Olha o que Paulo fala em Romanos capítulo 8. Tem um versículo tão maravilhoso que todo mundo, né, conhece esse versículo e gosta até mesmo de falar sobre ele. Romanos 8, Paulo chega a dizer ali no capítulo 8, versículo 31, olha o que Paulo fala. É tão lindo isso, é tão maravilhoso. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Veja, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os seus eleitos, os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Eu gosto disso, é Deus quem os justifica. A Bíblia fala que Deus é um Deus de juízo, é um Deus de justiça. Deus não puxa cordinha para cá e nem cordinha para lá. Deus favorece segundo a justiça. Então, automaticamente, nós podemos confiar na justiça de Deus em todos os momentos para nós, na sua palavra, na sua promessa, em cada item da sua promessa. Nós podemos confiar. Irmãos, aconteceu algo na minha vida, eu gostaria até de citar agora aqui, muitas pessoas que estão ouvindo até vai saber, mas é bom lembrar como foi. Eu lembro que uma certa ocasião, eu estava envolvido num tribunal e, consequentemente, o juiz presidindo e 3 advogados, três placas de denominação representado. Veja, primeiro era um advogado que era de uma denominação, e era o advogado que era contra eu. E de repente o meu advogado que era de uma denominação, e eu que sou de uma denominação. Veja, e de repente o juiz saiu da sala. E quando o juiz saiu da sala, ele saiu, aí o meu advogado também saiu para poder telefonar, tratar de alguma coisa, e eu fiquei com esse advogado, né? Que era de uma denominação. E ele olhou para mim e falou: que pena, pastor, chegar numa posição que nós chegamos, na posição que chegou. Eu falei: é verdadeiramente, é uma pena. E ele olhou para mim e disse: veja bem, eu sou de tal denominação e o senhor é pastor. Eu falei: mas meu Deus, que maravilha, eu falei para ele. Que maravilha. Eu falei: você é de uma denominação tal. O meu advogado é de uma denominação tal, e eu sou de uma denominação, Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu falei: só que existe um só Deus, eu falei para ele. Existe um só Deus, e um Deus que faz justiça, um Deus de juízo. Ele falou: mas eu sou profissional. Eu falei: isso não te dá direito de mentir, de enganar, de pisar na cabeça dos outros, de destruir família. Você vai ver quem é Deus. Meu irmão, eu não tinha expectativa de vitória nenhuma. A única coisa que eu tinha na minha vida era, eu estava dentro da legalidade, dentro do direito, e eu estava confiando no Deus de justiça. E de repente, foi daqui, perdi a primeira instância, perdi a segunda. Quando chegou no Superior Tribunal da Justiça, quando ninguém imaginava que eu ganhava mais, ninguém, lá Deus reverteu a situação, a ponto deles dizer: nós não entendemos por que perdemos, né? Por que perderam? Por que perderam? Porque nós servimos um Deus de justiça. É Ele quem nos justifica, não é o homem. Não é o homem. Não existe o que possa ser maior do que Deus, meu irmão. Se nós somos fiel a Deus e andamos na fidelidade, com certeza, Deus é o defensor do justo. Deus é o defensor daquele que anda em fidelidade com Deus. E assim puderam ver, né? Ver quem é Deus. Esse homem, esse advogado, se ele for para o céu, glória a Deus que vá para o céu. Eu oro para que ele vá para o céu. Que ele tome isso para a sua vida, que ele está errado e consequentemente se retrate e vá para o céu. Mas se caso ele não for para o céu, diante de Deus ele não vai ter justificativa nenhuma, porque ele provou Deus na sua própria vida. Você entende isso? Isso aconteceu comigo e acontece com tantas pessoas. É o que Deus fala, é o que Paulo está dizendo. A fidelidade a Deus é proveitosa aqui nessa terra, né? E na que há por vir, na vida agora e na vida que há por ser. Mas veja, uma outra passagem, lá em Filipenses, capítulo 4, olha que lindo, dá uma olhadinha aí. Filipenses,
Paulo escrevendo à igreja de Filipos, lá no capítulo 4, lá no versículo 19, olha o que Paulo fala, é tão linda esta palavra, né? Veja lá, olha lá, que Paulo diz assim, lá no versículo 19, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, olha lá, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Quem era a igreja de Filipos? É uma igreja pequena, uma igreja humilde, uma igreja que não tinha muitos recursos, não. E quem era Paulo nessa época? Paulo estava preso em Roma. Paulo ia ser julgado agora por uma corte especial, porque Paulo era de cidadania romana, não por comprar título ou possuir algum título, não, ele era de sangue, né? Então ele tinha que ser julgado por uma justiça especial. Mas veja, Paulo lá agora, de repente a igreja de Filipos contribui financeiramente ao apóstolo Paulo. Epafrodito é mandado a ele levando uma contribuição, porque mesmo ali no presídio, no lugar que ele estava reservado, Paulo ainda estava pregando a palavra de Deus e enviando pessoas de um lado para outro para levar a carta. Timóteo era o seu assessor e outras pessoas que ali estavam. E Epafrodito então leva essa contribuição. E essa carta é tão maravilhosa, depois você lê, são poucos capítulos, mas veja, é tão preciosa. Quando Paulo escreve, ele escreve com gratidão, com amor, por eles verem em Paulo, embora Paulo estivesse preso ali, sendo até mesmo julgado para ser condenado, mas Paulo estava ali, mas estava fazendo a obra de Deus, e eles reconheceram que Deus estava com Paulo, que Paulo estava guiado por Deus, não pelos homens, não por outra coisa, não. Paulo era um apóstolo de Deus, reconheceram e contribuíram, e Paulo então se alegra com isso e escreve a carta para Filipenses, quando Epafrodito vai voltando, né, e leva essa carta e entrega para o responsável daquela igreja lá. Mas veja, então leva uma palavra de vitória. O meu Deus, Paulo fala, o meu Deus, olha que lindo, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Porque eles foram fiel a Deus, porque o Espírito Santo tocou no coração deles, né? E eles puderam, com os seus olhos bem-aventurados por que vê, pelos seus ouvidos bem-aventurados que ouve, puderam testificar no seu espírito, né? Que não só eles eram filhos de Deus, mas que Paulo foi levantado por Deus para ser o apóstolo que foi. Eles reconheceram que Paulo, por sua fidelidade a Deus, né, agora estava passando pelo que ele estava passando, mas tinha que passar por aquilo, né? Tinha que passar. A carta é tão linda que quando termina essa carta, Paulo mandando uma saudação para a igreja, ele diz, olha, até os irmãos da casa de César, né, vos saudam. Veja, as pessoas que estavam lá vinham e perguntavam para Paulo, mas qual a razão de você vir parar aqui nesse lugar para ser condenado? E Paulo então pregava o evangelho e as pessoas se convertiam. Olha, os soldados que estavam ali ao redor de Paulo, que trocavam a guarda constantemente, essas pessoas estavam convertendo-se, né, a Jesus. Então ele fala, os irmãos da casa de César também vos saudam. Que coisa linda, o testemunho ali, a obra de Deus não para, meu irmão, ninguém detém Deus. Mas o que eu estou falando é que essa igreja, né, por ela ser fiel a Deus, né, ela recebeu uma promessa da parte de Deus, que acredito eu, nunca tiveram necessidade alguma. Deus em tudo supria as necessidades daquele lugar. Por quê? Porque eles foram fiéis a Deus, né? Porque eles exalaram o perfume de Cristo na própria maneira deles agirem. Veja, irmãos, a fidelidade de Deus, ela é tremenda. Fiel nós devemos ser a Deus. Piedade, exercita pessoalmente, Paulo fala, na piedade, né? O exercício físico, ele diz, para nada aproveita, mas a piedade, né? A fidelidade a Deus, olha, é um exercício tão maravilhoso, né? É tão maravilhoso, porque daí quando qualquer mal bate à porta, né? Meu Deus,
a confiança surge de dentro, sabe? A vitória é anunciada de dentro para fora. A boca vai falar, o coração está cheio, né? O coração fiel, ele proclama a vitória antes de ter. A Bíblia fala que Deus é um Deus de vitória e Ele chama as coisas que não são como fosse. Deus é maravilhoso, meu irmão. Deus é maravilhoso. Deus é bom. Convém sermos como Deus nos ensina que possamos ser. Por isso que Paulo fala para Timóteo, não para não. Sei que você está ouvindo um monte de coisas, sei que o diabo quer te parar, mas não para não. Procura agora exercitar a sua vida na fidelidade de Deus. Seja fiel a Deus. Não dê ouvido para enganos, pessoas que não desejam ser fiéis a Deus. Não dê ouvido para esse tipo de coisa. Se está escrito na palavra de Deus, faz cumprido na tua vida. Se está escrito na palavra de Deus, haja altura, sabe? Faça cumprido, haja altura, e você verá a glória de Deus. A Bíblia ela é longa nisso. Se a gente for falar aqui, nós vamos falar a noite inteira. A Bíblia fala que aquele que crê, esse verá a glória de Deus. Timóteo disse, não seja somente ouvinte da palavra, mas seja o quê? Praticante da palavra. Sabe, quando nós estamos crendo, né, ouvimos e aceitamos e cremos e colocamos em prática, irmão, não tem o que não seja realizado. Em Deus só tem fidelidade, na palavra de Deus só tem fidelidade, porque a própria palavra de Deus é o próprio Deus, não tem como diferenciar um do outro. Meu Deus do céu, é tão maravilhoso isso, sabe? A vida que é agora e a que há de ser. Qual é a que há de ser? João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou Jesus Cristo, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Jesus, certa ocasião, disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e o que vive e crê em mim, nunca morrerá, pois passou da morte para a vida. Meu Deus do céu, para a vida presente, o nosso dia a dia, nesse mundo conturbado, cheio de doença, né? Cheio de peste, cheia de rumores de coisas más, né? Cheia de rumores, cheia de corações perversos no mundo hoje, que parece que quer massacrar tudo que é verdade, quer destruir tudo que é verdade. Mas irmãos, ninguém destrói, porque Deus é por ele, meu irmão. A Bíblia fala, porque fizestes do Altíssimo a sua morada e do Senhor o seu refúgio, debaixo das tuas asas estarás tranquilo, livre do mal. Veja, Deus é um escudo fiel, é um escudo de fidelidade. O que nós precisamos é simplesmente, meu irmão, ouvir a palavra de Deus e tomar uma posição nela. Se ninguém quer fazer, tudo bem, eu vou fazer. E quando você faz, pode ter certeza, aqueles que não fizeram, eles firmaram sua casa na areia, a casa vai cair. Mas como você firmou sua casa na rocha, você vai balançar, mas você cair não vai, de jeito nenhum, porque o próprio disse, né? A casa não cai, já está determinado a vitória, já está determinado ao fiel, já está determinado aquele que firmou a sua casa. Meu Deus do céu, é bênção sobre bênção, né? É como se fosse é o oleiro fazendo um vaso de honra para que todo mundo veja, né? Vão olhar para você e vão dizer você é diferente, e você então vai poder pregar a palavra de Deus. Vão olhar para você e vão dizer como é que você escapou disso, escapou daquilo, e você vai poder dar o testemunho de Deus, como eu tenho dado na minha vida em tantas coisas. Eu não falo isso para me vangloriar, não. Eu falo isso para mim continuar na prática da fidelidade a Deus. O mundo hoje, ele é propício ao erro, meu irmão. O mundo nos chama para errar. O mundo nos convida para errar. Se olhamos para a direita, há convite para errar. Se olhamos para a esquerda, há convite para errar. Se olhamos para frente, há convite para errar. Se viramos e olhamos para trás, há convite para errar. Mas se nós olharmos para o céu, há convite só para a fidelidade a Deus. E então nós vamos marchar diante da glória de Deus e, consequentemente, seremos mais do que vencedor. Meu Deus do céu.
ao fiel, né? Ao justo. A Bíblia fala que as trevas se fazem luz. Meu Deus do céu, a luz nas trevas para o justo. Ele não cairá, não, de jeito nenhum, porque Deus está com ele. Deus está com você, meu irmão. Pega essa palavra de Paulo a Timóteo, né? O exercício físico é bom? Glória a Deus. Pode ir para a academia, não tem problema nenhum. Ou pastor Miguel, não, de jeito nenhum. Pode ir para a academia que não tem problema nenhum. É maravilhoso. Deus se alegra para aquele que cuida do seu corpo. Então, cuida do teu corpo. Mas é o que Deus está falando. Tem algo melhor. Tem algo melhor. Tem algo melhor. O que é? A piedade. A piedade no original ela significa fidelidade a Deus, né? Reverência, fidelidade a Deus, integridade, justiça, né? Sabe, olhar para Deus e copiar, ter Jesus Cristo como nosso modelo, né? Ter como nosso modelo. Eu falei na igreja ontem, fazer a justiça 100% realizada é muito difícil, mas podemos tentar. Sabe, Deus olha o desejo do coração, sabe? Deus olha o desejo do coração. Eu lembro de Davi, quando Davi propôs construir o templo de Deus, né? Ele olhou do seu palácio, Natã estava junto com ele, o profeta, ele olhou, ele viu o templo de Deus lá embaixo, onde Deus habitava, na tenda, né? E ele olhou, aquela tenda não era bonita por fora, de jeito nenhum, era pele de cabrito, né? Imagina uma tenda feita de pele, né? E de repente Deus morando lá, o Deus que colocou Davi num palácio, o rei, agora ele morando lá. Davi falou, não, está errado, eu vou construir um templo para Deus, né? E Natã falou, faça o que você tem no coração, realize o que você tem no seu coração. E Davi ficou entusiasmado, eu vou fazer. Mas de repente o próprio Natã volta porque Deus disse, Davi não vai fazer. Mas quem vai fazer é um da sua linhagem, né? Uma promessa para o futuro. Ah, meu Deus, quem tinha um filho homem naquela época lá era, nossa, ele podia passar o cajado, né? Naquele tempo era uma coisa tão tremenda nesse sentido, né? O homem queria ter um filho homem para poder passar o cajado, deixar, né? Deixar a sua linhagem. Mas veja, Davi ficou tão feliz, mas tão feliz, em vez de ficar aborrecido porque ele não iria fazer, e duvidar da palavra, porque ele nem tinha um filho homem ainda. Veja, Davi ficou feliz e foi no templo orar e disse a Deus, se fosse pouco o que o Senhor Deus já fez na minha vida, me tirando do redil das ovelhas, me fazendo rei agora e morar num palácio, o Senhor fez tudo isso, agora tu vens e fala do futuro, Davi ficou maravilhoso. Então ele disse para Deus, cumpra o que o Senhor prometeu, cumpra, para que todo mundo saiba que tu és Deus de Israel, que tu és Deus da vida do teu servo, né? Da casa do teu servo. E nós sabemos que nasceu Salomão, né? E ele foi o construtor do templo. Meu irmão, sabe, as promessas de Deus são maravilhosas, promessas para a vida, veja, parece uma doença, ele cura, ele é o Jeová Rafá, prosperidade, ele está ali para fazer, ele é o Jeová Jiré, ele é o grande El Shaddai, ele é o Deus de milagre, o grande eu sou, ele que foi com Moisés e libertou o povo do Egito, ele fez a promessa, né? Exercita a piedade, meu Deus do céu, fidelidade a Deus. O que importa na minha vida é o que Deus diz, meu irmão. Eu sempre falei, e os irmãos sabem na igreja, se alguém quer me tirar da palavra de Deus, ele tem que mostrar na palavra de Deus que eu estou errado. E se eu estiver errado, eu agradeço a pessoa. Eu agradeço. Eu louvo a Deus, porque Deus que enviou a pessoa para me colocar no lugar certo. Não pense que eu fico aborrecido, não. Eu agradeço, sabe? Eu agradeço. Porque o mais difícil de uma pessoa é dar um passo para trás. Mas aqueles que dão esse passo para trás são os humildes que Deus está buscando para colocá-los num patamar alto, honroso, pelo próprio Deus da palavra. Deus ama você, meu irmão, Deus ama cada um de nós. Faça isso e as promessas de Deus se manifestarão na tua vida. Não tem causa impossível para Deus.
Não existe, não existe, não existe causa impossível para Deus. Nós temos orado e Deus tem manifestado um milagre. Nós temos buscado em oração resultado e Deus tem se manifestado. Isso é tão lindo, meu irmão. Não perder nunca a esperança. E por que não perdemos a esperança? Porque nós sabemos em que caminho nós estamos andando. E nós sabemos como nós estamos andando nesse caminho, né? Nós sabemos, cada um sabe de si. Não tem como nós nos enganarmos. Precisamos ser fiéis a Deus. E então, essa certeza de fé, essa convicção de fé, sempre vai nos impulsionar a buscar resultado através de Deus nas suas promessas para a nossa vida. E causas impossíveis hão de acontecer. Eu vejo causas impossíveis acontecendo constantemente. Eu vejo, não tem. Sabe, o que nós precisamos é fazer o que Deus manda que façamos. E deixe o resto para Deus. E o Deus do impossível, Ele se manifesta. Ele é juiz dos juízes. Ele é Senhor do Senhor. Ele é o grande El Shaddai, o todo-suficiente. Ele é o Criador do céu, da terra, do mundo. Ele criou todas as coisas. Por Ele, todas as coisas se mantêm. E Ele é o nosso Deus. Meu Deus do céu. Fica com Deus, meu irmão. Guarda essa palavra no seu coração. Fica com Deus. Eu estou feliz, sabe? Eu dou risada sozinho, porque Deus é tremendo e maravilhoso. Deus nunca falhou e nunca falhará. A Bíblia diz no Velho Testamento, nenhuma palavra de Deus caiu por terra sem antes se cumprir. E no Novo Testamento disse Deus, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E também ele disse, nenhuma palavra voltará a Deus vazia, sem antes se realizar. Glória a Deus. Creia, mantenha-se, fique firme, sabe? Faça isso. Não, eu vou fazer o que Deus manda que eu faça. Eu vou ser uma pessoa que pessoalmente vou exercitar a minha fidelidade em Deus. E pode ter certeza, você não vai desapontar. De jeito nenhum. Ninguém por confiar em Deus será envergonhado ou confundido. Fica firme com Deus, meu irmão. Nós vamos continuar orando, né? A oração pode muito com seus efeitos. Acredite, não existe. Você não perdeu e você não vai perder. O que eu falei para você aqui na minha vida durou 14 anos, meu irmão. Não foi um dia, 14 anos que queriam destruir a minha vida, mas não conseguiram, né? Por quê? Porque o maior habita em mim. Porque o maior habita em você, meu irmão. Quando o inimigo se levanta, ele já levanta para a desonra dele e não para a sua desonra. Porque o teu Deus irá honrá-lo. E vão ver na tua vida essa honra. E você vai poder dar testemunho do teu Deus fiel e você vai poder exalar o perfume de Cristo na sua própria vida. Através do quê? Através do seu exercício na fidelidade de Deus. Deus é um Deus tremendo e maravilhoso. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Meu Deus do céu, eu tenho vontade de ficar falando, sabe? Eu não canso de falar de Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te glorificamos, Pai, te magnificamos, Pai, na beleza da tua santidade. Pai, obrigado, Pai, porque a fidelidade a ti, a fidelidade a Deus, Pai, é melhor do que todas as coisas, Pai. Ficar firme, pessoalmente aplicarmos a nossa fidelidade, como se fosse um exercício físico, mas todo dia, Pai. Como um exercício físico, Pai, de repente andamos um caminho, paramos, mas de repente nós retomamos e de repente nós nos afirmamos, Pai. Ó Deus, começa com dificuldade, mas termina com prazer, dá continuidade com prazer. Então, Pai, que tudo isso possa acontecer na vida, Pai, de cada um dos ouvintes, Pai. Que essas pessoas possam estar firmes, Pai, na fidelidade contigo, Pai, e possam provar das tuas promessas na vida presente, Pai. E não só na que é presente, Pai, mas na que há de vir, Pai, a eternidade. Pois, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro por todos, por cada lar, por cada família, Pai. Ó Deus, eu coloco aqui na oração também a Bianca
Félix, Pai, em nome de Jesus Cristo, a Graziela, Pai, ó Deus, eu uno contigo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, a família da Zenaide, o Valdemar, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, e repreendo todo o mal, todo poder do inimigo que tem se levantado contra o teu povo, Pai, eu declaro caindo por terra, em nome de Jesus, Pai, porque tu, Deus, é um Deus fiel, porque tu, Deus, é um Deus maravilhoso, porque tu, Deus, é o escudo e baluarte do teu povo. Então eu declaro o teu povo livre do mal, livre da doença, livre da enfermidade, livre da dor. Eu declaro todos curados e sarados com vida, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que essas provas gerem testemunho, Pai, e que este testemunho, meu Pai, seja para a tua grandeza, Pai. Ó Deus, seja, Deus, para o teu louvor e tua glória, e que as pessoas possam ver, contemplar e também possam, Deus, alcançar a salvação diante de ti, Pai. É por isso que nós oramos, Pai. É essa, Deus, a expectativa em nome de Jesus Cristo, Pai, para que tu manifestes o teu poder, Pai, e que teu nome seja glorificado. Eu oro por qualquer necessidade, Pai, por esta mãe, por este pai, por esta família, Pai, pelos seus filhos, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro por todas as famílias, Pai. Eu repreendo toda força contrária. Eu declaro o inimigo, Deus, caído por terra. Eu detenho a manifestação do inimigo, Pai, sobre o ente querido dessa família. E eu detenho em nome de Jesus, Pai, todo o poder do maligno, Pai. E declaro, Deus, essas famílias abençoadas, agraciadas, como diz a tua palavra, Pai. A tua palavra diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho que a edifica. A tua palavra diz, se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Pois, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu declaro essas famílias abençoadas, esses lar reconstruído, Pai, por tua graça, pelo teu poder, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu os abençoo. Abençoo o celeiro de cada casa, Pai, para que nada falte. Abençoa, Deus, o trabalho, para que possam ser, Deus, promovidos, abençoados, Pai. Ó Deus, manifestações sobrenaturais acontecendo sobre a vida do teu povo, Pai, para que todos vejam, Deus, a tua glória e glorifiquem o teu nome, Pai. Assim eu abençoo o teu povo, Pai. Todos que estão conectados com essa live, todos que estão conectados, os que não estão e vão estar, Pai, futuramente, ó Deus, de igual forma, a bênção seja completa sobre cada um, Pai. Assim eu abençoo a Bianca, Pai. Ó Deus, a Bianca Félix, eu declaro ela curada e liberta deste mal, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoo a Graziela e declaro a Graziela, ó Deus, também recuperada, sadia, em nome de Jesus Cristo, Pai. A família da Zenaide Barros, abençoada, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Assim eu abençoo todo o teu povo, Pai, para o teu louvor e tua glória, no nome de Jesus. Abençoamos o mundo, Pai, detemos todo o poder maligno que tem se levantado contra as autoridades do mundo, Pai. Em nome de Jesus nós os detemos, Pai. E declaramos, Pai, todas as nações abençoadas, os povos abençoados, os líderes, Deus, abençoados. Em nome de Jesus Cristo, assim abençoamos o mundo, Pai. Também, Deus, repreendemos, Pai, os espíritos que estão por detrás dessa pandemia. Ó Deus, detemos em nome de Jesus esses espíritos e declaramos o fim desta pandemia, o fim, Pai, deste mal, sobre toda a terra, em nome de Jesus Cristo, Pai. Assim abençoamos, Pai, as pessoas, declaramos, Pai, as pessoas que foram contaminadas, livre da contaminação e com saúde, Pai. Assim nós abençoamos o mundo, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, para o teu louvor e tua glória. Também, Pai, declaramos essa situação econômica, Pai. Ó Deus, declaramos a reversão deste mal, detemos os espíritos que estão por detrás, no nome de Jesus, Pai, e declaramos todo o mundo, Pai, com suas indústrias, com seus comércios, com seus negócios, com seus empreendedores, com as pessoas profissionais autônomas, ó Deus, possando, Deus, trabalhar e abrir emprego milhares, Pai, milhões, Pai, para que toda a humanidade possa trabalhar, Pai. Assim tirem o sustento para a sua vida, para a sua família, Pai. Assim nós abençoamos o mundo. Pai, abençoamos Israel, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós abençoamos Israel, que todo o teu propósito se faça, Pai, sobre esta nação, descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, Pai.
Em nome de Jesus nós os abençoamos. Desejamos a paz sobre Jerusalém, Pai. E abençoamos todas as nações que desejam a paz de Jerusalém, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Assim nós abençoamos. Pai, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, põe a tua mão e abençoa, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Tua igreja que peregrina, teu povo que marcha, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que a glória seja dada para ti, Pai. Que este povo seja um povo levantado no poder do teu Espírito, Pai. Na fidelidade para contigo, Pai. E que teu nome seja glorificado, Pai. Pois em nome de Jesus nós oramos, Pai. E desde já nós te agradecemos. Que a salvação, Pai, alcance, ó Deus, onde quer que haja uma pessoa, ali esteja, Deus, a graça, a salvação, o Espírito Santo convencendo, Pai. E trazendo todos, Deus, para serem salvos, Pai. Deus, nós clamamos pelas almas. Em nome de Jesus oramos, Pai. E tudo seja para o teu louvor e tua glória. Meu irmão, fica com Deus. Não abra mão. Não há tempo de retrocesso mais. Sabe? Tem muitas pessoas que dizem, mais tarde eu penso nisso. Mais tarde eu penso nisso. Não faz isso, meu irmão. Pensa agora. Exercita-te pessoalmente, Timóteo. Exercita-te pessoalmente, né? Na piedade e na fidelidade com Deus. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Fica com Deus. Um abraço da Rosalie, né? Da Fernanda, um abraço do Danilo, um abraço do Isaac, o meu abraço. Eu e minha família, nós amamos vocês. Amém? Graças a Deus por tudo. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Amanhã nós estaremos aqui de novo, né? Graças a Deus por isso. Quinta-feira não vai ser possível. Quinta-feira eu tenho uma reunião e já vou avisando desde já, para que a gente, quinta-feira, se reúna aqui. Não vai dar, né? Não vai ter live. Eu vou ter que participar dessa reunião. Mas amanhã teremos. Quarta-feira é o culto presencial. Dezembro nós vamos fazer um batismo, né? Um batismo. Já estamos preparando todos os papéis para fazer os 12 dias, que é o início do ano, 12 domingos que nós fazemos todo ano, né? Domingo que vem agora é a ceia do Senhor. Veja, fica tudo preparado, tem bastante coisas que vão acontecer, né? A igreja do Senhor marcha, porque o Senhor é a cobertura sobre ela, amém? Fica com Deus, bons sonos, em nome de Jesus Cristo, amém? Fica com Deus.